Buenas, dia 25 de dezembro, Natal, nascimento do Cristo que nos inspira a todas as nossas pretensões que nós queremos já para o ano novo, para 2026, representa o nascimento de muitas coisas, de objetivos, até um renascimento de valores. O menino Jesus nasce para salvar o nosso mundo, para nos trazer o conhecimento, que foi a grande contribuição desse mestre, o conhecimento todo que ele trouxe, que nos dura já 2000 anos. Não é à toa que o nosso slogan, eu não sei se os senhores notam, mas nós temos um slogan, nós conservadores, nós cristãos, nós temos um movimento, nós pertencemos a algo, e esse slogan é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Não é à toa que Deus, a religiosidade e tudo que vem junto com ela é o número 1 do nosso grande slogan. Toda vez que nós entoamos isso, Deus, Pátria, Família e Liberdade, nós nos comunicamos com o nosso grupo, com as pessoas que pensam como nós, das pessoas que querem as mesmas coisas que nós. Então eu vou fazer essa conversa um pouquinho mais longa hoje, falando um pouquinho de espiritualidade e política, A espiritualidade e a política, elas estão juntas, elas caminham de mãos dadas, porque nós sabemos que as decisões que são feitas na política, elas moldam as nossas vidas, inclusive a nossa espiritualidade. Decisões de o que vai ser ensinado nas nossas escolas, molda isso. Decisão como é que serão as diretrizes dos nossos convívios sociais, das nossas políticas, sejam elas sociais, sejam elas de saúde, tudo molda, passa por isso. E a religiosidade não está fora disso. Eu estava lendo um livro agora falando sobre como que ideologias controlam massas, e usam vários exemplos, e usou o exemplo do cristianismo, usou o exemplo do nazismo, usou o exemplo do bolsonarismo, usou o exemplo do lulismo, e todos eles têm um quesito de religiosidade neles. Mas eu, como o meu nome já me entrega, Ramatiz, e para quem não sabe, Ramatiz é um espírito que psicografou, que ditou vários livros, principalmente na década de 60, por um médium chamado de Hercílio Mainz, Lá na nossa cidade, Lajeado, eu não estou em Lajeado, eu estou na praia, tem um centro espírita chamado Ramatiz, que muitas pessoas perguntam, aquele centro espírita, eu digo, não, gente, é que meu nome é em homenagem, a minha família sempre foi espírita e umbandista, somos todos cristãos, e o meu nome foi dado em homenagem a esse espírito, porque lá, em 1980, década de 80, quando eu nasci, a minha família trabalhava num centro espírita e frequentava um centro espírita, o qual é a falange que a gente chama, ou o conjunto de espíritos que trabalham com esse mestre chamado Ramatiz, trabalhava lá, e meu nome veio nessa, vamos dizer assim, como uma homenagem a essa conjunto de espíritos que faziam um bem maravilhoso lá em Piratini, na verdade, foi onde eu nasci. Então a espiritualidade, ela é junto, e eu fielmente acredito que nós estamos num momento que a Bíblia falou há 2000 anos atrás, não há 2000 anos, mas remete ao tempo onde a Bíblia foi escrita. A Bíblia, a gente sabe que foi escrita alguns séculos após, que é realmente o Apocalipse. Eu realmente acredito que nós estamos numa cruzada, nós estamos num tempo que foi completamente figurado na Bíblia, através do Apocalipse, de anjos do inferno, de anjos que descem, de lutas, que na verdade para mim é o que está acontecendo agora. Jesus, e foi dito algo muito importante, que é separar o joio do trigo. E se a gente trouxer para o nosso tempo atual, para mim o joio e o trigo são as ideologias que estão hoje em dia concorrendo, Existe uma ideologia que parece ser, não sei se os senhores sabem o que é joio. Joio parece um trigo, mas ele é vazio, ele não tem, o interior é oco. Então tu compra o joio como se ele fosse um trigo, como se ele fosse algo muito bom, mas quando tu abre ele é vazio. Então ele é como se fosse só uma embalagem sem o produto interno. E o trigo não, o trigo é praticamente igual ao joio, mas quando tu abre dele, tu tem a semente, tu tem o trigo propriamente dito, que tu consegue
fazer todas as coisas que a gente faz para consumir ele, né? Então, quando a gente fala de separar o joio do trigo, é a gente saber separar aquilo, né, que é só embalagem, o que é só joio, mas de interior é vazio. E o trigo não. O trigo é aquilo que aparenta ser bom e realmente é bom por dentro. E eu acho que é justamente essa fase, né, puxando para o lado espiritual, que nós vivemos. Isso tem um reflexo gigantesco na política. Nós temos ideologias contrárias que, para mim, é muito claro que uma delas é joio. Promete muitas coisas que parecem maravilhosas, mas os exemplos históricos e os exemplos contemporâneos do nosso dia a dia mostram que o que entrega é completamente vazio. Destruição de famílias, destruição de costumes, destruição de sociedades. Para quê? Para concentrar o poder, essa é a palavra, poder na mãos de poucos. Infelizmente, pessoas que são muito infantilizadas, tá? Infantilizadas e não têm, como é que eu posso dizer, o ímpeto, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, de pegar as rédeas da sua vida e assumir as responsabilidades dos seus atos. Elas não têm isso. Elas precisam que sempre tenha um grande pai ou uma grande mãe por trás, que é a figura do Estado. Tá? Que para mim é a figura do Estado. No momento que a tua responsabilidade toda ela está no Estado, tu é um eterno filho, sem responsabilidades ou com responsabilidades parciais. Tá? Tem uma ideologia que entrega isso. E tem outra ideologia que não, que diz que nós temos meritocracia, ou seja, os teus atos vão fazer com que tu colha bons frutos, de tu assumir a responsabilidade das coisas as quais, né, tu pratica, as coisas que tu quer. Se tu quer chegar num lugar, te prepara, estuda, cai, levanta e assim por diante. Não terceirizando culpas, né? Essa é a ideologia que eu prego. Eu como conservador, e eu entrei na política por isso. E não pensem que esses ideais todos que nós conservadores defendemos, eles são longes da religiosidade. A religiosidade, o cristianismo, especificamente o cristianismo, os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus, que hoje no Natal é representado pelo seu nascimento, eles são os ensinamentos que são o alicerce completo do conservadorismo e dos valores, pelo menos, que eu defendo. Tá? Quer saber se tu tá certo ou se tu tá errado? Pensa nos valores religiosos, seja qual religião que você segue. Eu gosto de seguir espiritismo, umbanda, gosto de ir na igreja católica, adoro ir nas igrejas evangélicas, me sinto muito bem dentro delas. Para mim não interessa, sabe? Quando eu morei um tempo na Austrália, olhávamos muito o budismo, eles não são cristãos, mas os ideais deles são muito legais, não é uma religião, mas mais uma filosofia de vida. Então, gente, o que eu quero fazer esse vídeo? Que a gente está numa grande cruzada. Estamos dentro de uma grande cruzada que para uns tem um teor mais político, para outros tem um teor mais religioso, que para outros tem um teor mais social, mas para mim tem um teor de tudo isso misturado. E que o grande norte de tudo isso é, sim, a religiosidade. Eu fielmente acredito que nós estamos na fase de separar o joio do trigo. Por isso que a gente sempre tem que nortear. Muitas pessoas pensam, mas por que às vezes o Rama tem essa opinião e não aquela? Olha para a religiosidade, olha para a igualdade, olha sempre para o conceito de separar o joio do trigo. Ah, isso parece muito bom, mas isso realmente é bom? Ou isso é bom só para uma classezinha ou para um grupinho de pessoas? Esse é sempre o questionamento. O bom senso. O bom senso vem de valores fortes. E esses valores fortes, eles são indissolúveis, na minha opinião, com uma boa religiosidade. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou religioso, eu sou cristão, eu acredito em Deus e eu defendo com unhas e dentes todos esses valores que o grande Cristo nos ensinou. Que todo mundo possa ter um bom Natal, tá? Que todo mundo possa ter boas esperanças e um ótimo nascimento dos seus valores. Vamos trabalhar junto e vamos fazer um mundo melhor. É isso que a gente quer. Começamos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. A gente não vai desistir nunca. Se Jesus foi à cruz por nós, quem somos nós? Que direito temos nós para desistir quando a gente tem alguma dificuldade? Forte abraço para todo mundo e até mais.